Bom dia, vamos começar aí agora a segunda palestra do dia, aqui dessa sala, com a Olga Cueva. A palestra tem por título O Meu Caminho no Mundo Lusófono, e ela vai falar um pouco sobre as aprendizagens dela com a língua portuguesa, as razões pelas quais ela aprendeu, os métodos e os seus planos para poder melhorar a língua no futuro. E aí, no final da palestra, ela ficaria muito feliz se o público pudesse fazer algumas perguntas em todas as línguas que ela domina, porque a Olga ela é uma hiperpoliglota. Então, a listinha aqui para vocês já anotarem e poder fazer as perguntas, né? Então, a Olga fala búlgaro, russo, inglês, alemão, espanhol, francês, português, italiano, tcheco, holandês, sueco, norueguês e dinamarquês, né? Então, vamos terminar de passar a ficha aqui da Olga para vocês. A Olga é uma hiperpoliglota búlgara, isso vocês já sabem. Só que, além disso, ela é musicista, organista e pianista profissional. Inclusive, ela fez praticamente uma abertura para a gente na edição passada, assim, que foi bem bonito. Ela tem bacharelado em música sacra e mestrado em improvisação no órgão. Atualmente, ela está estudando Relações Internacionais e Gestão na Universidade de Ciências Aplicadas de Regensburg, na Alemanha. Então, é isso, né? Acho que não precisa nem dizer mais nada, né, Olga? Aí é contigo agora, viu? Seja bem-vinda e muito feliz de estar te vendo aqui mais uma vez. Sim, pois bom dia, bem-vindos à minha palestra, bem-vindos no segundo dia do Poliglotar. Pois, fico muito contente de estar com vocês, de falar com vocês. Então, pois como o Robsonzinho já falou, o tema da minha palestra é a aprendizagem da língua portuguesa e as razões. Então, gostaria de compartilhar com vocês a história, a minha história com a língua portuguesa. Pois o meu primeiro encontro com a língua portuguesa foi quando eu era muito pequena, talvez, não sei, tinha 5 anos, e pois a gente tinha como cassete áudio, né? Não CD, mas um médium muito antigo, mais antigo, né? Com música latino-americana. E aí tinha muitas músicas brasileiras também. Uma delas foi Bate Forte o Tambor, bate forte o tambor, tiki 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 tam, por exemplo. E pois o meu pai reconheceu a língua e depois me contou que a língua é portuguesa. E pois eu notei que no português brasileiro tinha como sons que são muito parecidos à língua búlgara, como por exemplo o som em português, exemplos podemos dar como dançar, ou cantar. E este som também existe na língua búlgara. E pois eu muito pequena, mas já analisava as línguas, né? E pois eu gostei muito dessa música, né? E eu cantei tiki 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 tá, etc, etc. E pois esse foi o meu primeiro contato com a língua portuguesa. E depois, quando eu já ia à escola, uma vez fui para a cidade nativa da minha mãe, em Rússia, que se chama Sochi. E aí a gente se encontrou com uma amiga nossa num café. E depois nesse café a gente ouvia muita música brasileira. E penso que era bossa nova, sim, bossa nova, jazz brasileiro.
E eu sem reconheci a língua de novo e disse a essa amiga nossa, sim, olha, isso, essa é a língua portuguesa, né? Porque eu sei como reconheci a melodia dessa língua, né? Os sons, então. E pois gostei muito da bossa nova. E eu já, a partir desse momento, já queria aprender o português brasileiro, porque as harmonias da bossa nova, jazz brasileiro, me pareciam muito complicadas e eu queria compreender ou entender a música melhor, muito melhor, e também entender os textos, né, das letras, né, de que se trata, do que se trata, tudo isso, do que se canta, porque eu não entendi nada, né? Não entendia nada, somente, não sei, samba eu entendia, mas não mais, né? E depois, quando comecei a estudar relações internacionais, você tinha que escolher uma língua, né? Uma língua estrangeira que eu não dominava. E isso era muito difícil, porque eu já falava 11 línguas. 11. E a secretária me disse, pois, é um pouco difícil de propor para você, para si, uma língua nova, né? Sim, pois, olha, a gente tem aqui japonês, árabe, sim, árabe, japonês, chinês, russo, russo não, russo já, ela já sabia que falava, árabe, tcheco, português, o que você quer? Sim, pois, a decisão está tomada, né? Português, claro. Que tipo de português se ensina na universidade? Eu perguntei. E a secretária me disse, sim, português brasileiro. Por quê? Porque eu gosto muito desse sotaque, blá, blá, blá. E eu contei tudo sobre a Bossa Nova. Pois sim. Pois comecei com a aprendizagem do português. Mas a gramática e o vocabulário também não era tão difícil. Para mim, eu não falava portunhol, e pois se confundia um pouco, me corrigia, pois não tinha problemas com isso. Mas os meus colegas da universidade, sim, falavam muito portunhol, e espanhol também, porque sabiam falar espanhol, e as professoras pues, diziam que pues, era proibido, né? Era proibido falar espanhol, era proibido falar portunhol, e tudo isso, mas para mim isso não é um grande problema. E pois no terceiro semestre, sim, no terceiro semestre, no segundo ano dos meus estudos, eu já consegui um nível B1, que era bastante bom, mas não tão alto, né? Porque eu tenho os critérios mais altos, né? Enquanto na aprendizagem do idioma. E por isso eu queria aprender mais, né? Porque na universidade você aprendia até o B1, e por isso eu comecei como se diz isso, a procurar um livro para um nível B2 para estrangeiros, mas não encontrei quase nada. E em vez disso, a ambaixada portuguesa na Alemanha me recomendou de usar um livro para escolas portuguesas para o 7º ano do ensino escolar.
porque esse livro sim, existia em braille. Aqui uma parêntese, sou completamente cega e pois leio somente em braille. E pois esse livro sim existia em braille e pois correspondia ao nível B2. E por isso pois, pedi esse livro, e nesse livro já pois conheci muitas obras da literatura portuguesa e brasileira, como, por exemplo, Flor Bela Espanca, Antônio Gideão, Miguel Torga, sim, Manuel de Fonseca, também gostei muito de um conto dele. E muita poesia também. Então, pois nesse tempo também também me interessava a um sotaque de Portugal, porque para dizer a verdade, não, na verdade, eu no início não gostava muito desse sotaque de Portugal. Não sei por quê, pois quando eu estudava música sacra, não tinha, sim, tinha muitos colegas de Portugal que falavam português de Portugal, então sim, pois eu tinha pois, com muita frequência a impressão como se eles brigassem, estivessem brigando com e não sei, tinha muitos sons como como um pouco de polonês, não sei, e não gostava muito. Mas nesse tempo, quando comecei com esse livro de Portugal e tal, sem escutei uma música do cantor português Salvador Sobral, que ganhou a Eurovision de 2018. E pois gostei muito dessa música, e que ele canta, claro, canta no sotaque de Portugal, né? E gostei muito, e pensava, que beleza, né? Esse sotaque também, gosto muito desse sotaque, né? E tenho que aprender também, porque não? E, pois, essa música é muito importante na minha vida, porque mudou a minha opinião, digamos assim, a minha opinião do sotaque de Portugal. E por isso, pois, eu também comecei a falar com o sotaque de Portugal, com os portugueses e tudo. Pois, claro, eu sempre falava com o sotaque de Portugal antes disso, com os portugueses, claro. Eu sempre fazia exercícios e tudo, para pronúncia, pois, sempre estava aprendendo os dois sotaques paralelamente, né? Desde o início. Mas pois, a minha opinião sim mudou quando ouvi essa música, disse, porque eu tive uma impressão tão mal, né, tão ruim desse sotaque, né? E agora posso dizer que posso cambiar, posso mudar de sotaque sem problemas, pois se alguém é de Portugal aqui, pode me entender, e quando falo com acento de Portugal, português de Portugal, sem problemas, então. E, pois, o livro, pois, gostei muito do livro, pois, ampliei muito o meu vocabulário,
Também aprendi muitas nuances, né? Nuances da gramática, porque eu já conhecia a gramática, mas as nuances, gramática mais nível mais sofisticado, né? Aprendi ali e pues, fiquei muito contenta com esse livro. E depois, pues, eu queria obter uma certificação no nível B2 de português. E pues, comecei a fazer pesquisas, né, na internet, escrever e-mails a muitas organizações, pues, que eles oferecem que certificações e tudo. Pois uma deles, uma organização em Portugal, infelizmente não oferece um exame em braille, e por isso me fez muito triste. Então, no Brasil, pois o CELPE-BRAS também não era uma opção para mim, e eu acredito, né? Não estou segura, mas acredito que não é possível escrever no computador com linha braille. Essa coisa aqui, com que eu leio e escrevo. Estão vendo? Sim? Sim, dá para ver. Sim. E porque nas condições somente estão permitidos dispositivos como reglete, papel em braille, máquina de escrever. Eu estou perguntando, pois, em que século a gente está vivendo? O que está acontecendo? E, pois, pois tinha muitas, digamos assim, barreiras de acessibilidade, né? Accessibility issues, digamos. Mas um dia lindo, entendi que a Universidade de Ratisbona oferecia um curso de português no nível B2 no semestre passado. E pois eu falei com a professora, que é muito gentil, muito amável e muito boa também, que era brasileira, intérprete, acho que psicóloga também. E depois fiz esse curso e também ampliei muito mais o meu vocabulário, e também escrevi muitos textos, como artigos, textos de opinião, letras, desculpem, como cartas, também oficiais, formais, informais. E pois, aprendi a escrever, desenvolvi um estilo de escrever em português. Pois, fiquei muito contenta com esse curso. E também a gente falava muito, discutia muito de assuntos, vários assuntos, né? E pois, depois de fazer esse exame, no final, eu obtive uma certificação que disse que eu tenho nível B2, e estou muito contenta com isso. Depois, agora, vocês estão perguntando, e daí? E agora, depois do B2, o que eu vou fazer para melhorar, né? Para melhorar os meus conhecimentos, né? Com cada idioma, com cada língua que estou dominando, que domino, eu leio muito em todas as línguas, né? Mas em português, pois, a partir desses excertos no livro,
do que já falei. Eu não li, pois não li nada ainda, não li. E pois, no futuro gostaria de ler, não sei, literatura clássica, brasileira, portuguesa também. E o primeiro livro com que gostaria de começar será os Capitais de Areia, do que também o seu Thomas, o Roger. O Roger já falou ontem. Penso que ele também está aqui no público, por isso estou mencionando, né? E pois já tenho esse livro como e-book, como livro eletrônico no meu computador, e pois me tá esperando esse livro. E eu pois, gostaria de conhecer também o Jorge Amado, né? Outros livros também, como Gabriela Pavo Canela, que também é muito famoso, né? Muito conhecido sim, no mundo inteiro, né? Todo mundo, por exemplo, na Bulgária, na Rússia também, acho que a minha mãe também leu, né? Gabriela Pavo Canela. Paulo Coelho também, quero conhecer. Acho que tenho todas as obras dele. Acho que sim, também com livros eletrônicos. E depois outro método de melhorar a língua é, claro, cantar. Eu sim canto pois, muita bossa nova já há, não sei, 3 anos. Pois a bossa nova está incluída no meu repertório, né? Quando, não sei, canto para conhecidos, para família, na Polyglot Conference também, faço concertos. Vocês estão bem-vindos também, sejam bem-vindos este ano também no Polyglot Conference Global. E pois sim, quero aprender novas músicas, bossa novas. Agora também estou aprendendo a tocar violão, e pois estou planejando de aprender o corcovado no violão. Já sei tocar no piano, mas no violão ainda não. E sei que é muito difícil tocar bossa nova no violão, mas faço muitos esforços, né? Que os acordes são realmente complicados, né? Da bossa nova, porque pois não são como acordes vazios, não, como abertos, não sei como se chama em português, mas são muito especiais. Você tem guitarristas aqui, claro, sabem do que se trata, né? Pois é isso. E pois o último método que eu usava, né, quando aprendia, quando estava aprendendo a língua portuguesa, também era um pouquinho, assistir um pouquinho a telenovelas brasileiras. Depois no YouTube eu achei como episódios, poucos episódios do Clone, da Esperança, por isso estou ouvindo como os atores falam, como se expressam, tudo. E, pois na vida cotidiana, né? Como a língua portuguesa, isso realmente é na vida cotidiana, porque na aula, né? Na aula, a gente fala pois, muito lento e às vezes acadêmico, depende, né? Mas na vida cotidiana é outra coisa, e por isso também estava ouvindo telenovelas, né? Sim, pois, isso também era um método útil para mim, e agora
sei um pouco como que é a língua falada, a língua coloquial, né? Coloquial no Brasil, pois, como funciona, expressões, tem pois, um pouquinho sem ser, e por isso também entendo tudo aqui no Poliglotar, quando a gente fala, quando as pessoas falam em português, apresentam algo em português, porque também usam como expressões do português coloquial, né? Não somente o português acadêmico, né? E por isso me ajudou muito. E claro, também tenho amigos conhecidos portugueses, brasileiros, com os quais também estou comunicando, escrevendo, falando, e pois, também falando com poliglotas brasileiros, não somente poliglotas, isso também ajuda muito de não esquecer a língua. Sim, pois, pois essa foi a minha história, e agora a gente pode discutir algo, e vocês também podem fazer perguntas para mim. Pois, obrigada pela atenção. Estou esperando as perguntas. Pois, Muito obrigado, Olga, aí, pela sua apresentação. Olga, que já é de casa, já é bem conhecida aqui na nossa comunidade no Brasil agora, desde o ano passado, mas ela também já palestrou aí, acredito, no Polyglot Gathering. Polyglot Conference, já deve ter feito alguma coisa também. Eu vou tirar aqui a Selene da cabine de interpretação. Já temos umas perguntas. A Josi aqui está dizendo maravilhosa, já é sua fã. A Josi que também é poliglota, tá bom? Lembrem do pedido da Olga aí para vocês fazerem perguntas, se possível, não só em português, mas também nas línguas que eu listei para vocês. Vocês lembram, né? Mais de 13. Então, porque a gente não tem está no poliglotar e não no monoglotar, ou reunião lusófona, né? Aí, desculpa, tem 13 Poliglotar. línguas aí, viu? Ver que essa conversa de que não sabe falar língua nenhuma, tem 13. Vamos lá. Ó, o João. João, você está aí? Você quer perguntar? Ô, João. João, sim. Deixa eu ver se o João... Robson também quer perguntar, ok? Beleza. Use a função Raise Hand aí para a gente ir para a fila. Vamos lá. O João quer fazer sua pergunta? João interagir com a Olga? Ou quer que eu leia? Eu não vejo a pergunta, mas... Não, tranquilo, eu vou ler. Só porque eu queria que ele interagisse com você, para de repente você ouvir a voz dele, né? João, tá por aí? Sim, ele também pode falar, claro. Oi, tá me ouvindo? Tudo O bem, microfone João? estava desligado. Você tem sua pergunta aí, aparece para a gente, bota a cara me no ouvindo? chão aí, tô. Agora eu tô querendo lhe ver. E ó, abre aí para nós. Opa, pera aí, deixa eu botar uma camisa. Só para ver aqui, né? O pessoal também aqui Tá ok. do presencial, poder lhe ver, porque você está sendo projetado, né? Só não podemos projetar você pelado ali, né? Senão o YouTube derruba o vídeo. Tá ok. Tudo bem, gente? Bom Pronto, dia. João. Tudo jóia. Bom dia. Claro. Eu fiquei curioso para saber se a senhora conhece o sotaque do Rio de Janeiro. Imagino que você assistiu novelas, né? Então deve conhecer alguns sotaques também de São Paulo e tal. O que você acha do sotaque do Rio de Janeiro? Porque eu sou carioca, e aí eu fico curioso para saber a opinião. Sim, eu tenho sim tenho o sotaque paulista, né? Mas sim, acho que o sotaque é muito lindo, muito bonito. Pois para mim, né? Quando ouvi esse sotaque pela primeira vez, pois
percebi como se fosse uma mistura entre o português do Brasil e o português de Portugal, porque os consoantes não esses não se pronunciam como o português de Portugal, né? Se diz com sh, ônibus ou não sei, 2, 3 e gostei muito. Tá. Eu tenho mais uma pergunta, mas ela é um pouco tangencial. Deixa a Selene fazer primeiro a pergunta dela ou eu faço logo? Pode fazer, João, você já está aí no Uhum. spotlight. Tá bom. Já pergunta aí. É que eu sou formado em matemática, né? E aí eu fiquei curioso para saber sobre, no caso, quem tem essa falta de acessibilidade, como que seria o estudo da matemática para alguém que não enxerga, assim, você conhece alguém? Assim, a pessoa quer resolver problemas matemáticos, como que seria? Ou isso é um obstáculo, assim, que ainda está para ser vencido, ou tem como? Hoje em dia é possível. Como é que é o estudo da matemática? Como é que eu estudo a matemática para um deficiente visual? Isso. Isso. É. Sim, pois, infelizmente, eu conheço muita gente que tem problemas com matemática, mas eu acho que o sistema educacional, né, nesses países é um pouco raro e pois os professores pois, fazem um programa especial para matemáticas que não permite aos cegos, né, de fazer o programa normal, que depois permitiria de entrar na faculdade e algo assim. Pois essas pessoas do que estou falando são também disléxicas, né? Tem dislexia. Não podem ler também. Leem com muitas dificuldades. Braille. Somente escutam como livros áudio, tudo áudio, sintetizadores de voz, sem vozes sintéticas, e pois não sabem ler, escrevem também com erros e tudo. E pois isso me dá muita pena, porque se os professores digamos assim, fossem mais pacientes, digamos assim. Essas pessoas, essas amigas minhas, né, da Noruega, né, elas são, aprenderiam sem problemas as matemáticas e não teriam problemas. Sim. Mas para mim não era difícil aprender matemáticas, porque a minha mãe me ajudava muito, e depois me explicava muito tudo que eu não entendia. Claro, pois tem que ser paciente com o aluno, tem que inventar também métodos para que o aluno também poder ver ou perceber tudo. Por exemplo, a geometria, né? Sim. A pessoa tem que ensinar por tudo como em braille, né? Porque existem como dispositivos, né? Com os quais você pode tomar papel e ensinar tudo e pois o aluno pode tocar tudo, né? Como tátil, né? Dispositivos para perceber tudo, para tocar tudo, né? E pois, enquanto a álgebra, por exemplo, multiplicação, divisão, tudo, isso sim se aprende, por exemplo, com objetos, né? Se a pessoa não entende, você pode dar à pessoa um objeto e dizer, pois, aqui a gente tem, não sei, 2 colheres, por exemplo,
E aqui, pois, no outro lado, né, temos 2 mulheres também. São 2 vezes 2. Pois, quantas são? Você não entende. Você pode fazer com objetos, você pode fazer com muitas coisas assim. Pois tem que ser criativo, né? Sim. Muito criativo. A minha mãe Tem muita... muita criatividade, sim. É verdade. Muito obrigado, viu? Sem nada. Olga, Hum, Selene aqui. sim. Fiquei encantada com você. Gostei muito de saber do seu empenho e dedicação. Aqui faz parte de um clube poliglota aqui na minha cidade, Sorocaba, e temos um deficiente visual também, que meu amigo pessoal, sim, vou apresentar lá ele futuramente. Sim. E ele também fala português, italiano, francês, inglês e espanhol. Muito bem. E além de tudo, ele é fotógrafo. Ele tira Fotógrafo? fotógrafo, Ele exatamente. vê, né? Ele vê um pouco, Ele né? tem 3% da habilidade visual. Mas você pode usar. 3%. Você pode usar. Exato. Claro. São fotos interessantíssimas. Ele trabalha como jornalista. A minha pergunta, Olga, é a seguinte: em relação a vídeos que você segue no YouTube, porque hoje em dia a tendência é aprender muito com vídeos, você os ouve, e quando você faz a pesquisa, para você gerar seu algoritmo de busca, você tem que usar um teclado específico para digitar, certo? Sim, isso. Esse que você está mostrando. Isso. Então, ele transforma em palavras. Não em braille, em braille, não em ok. palavras. Palavras não gosto Ok. muito. Vozes sintéticas, sim, os uso, Sim. claro, um pouco, mas não tanto. E a linha ok. braille, se você chama a linha braille, eu posso ler tudo que está escrito Sim. na tela, tudo. E Perfeito. também escrever tudo, tem um teclado, um teclado braille. Perfeito. Mas sim, a voz sintética, sim, gosto delas, claro, mas não as uso tanto, porque se eu uso Sim. tanto, pois, tenho dor Metálicas, de cabeça. né? São metálicas. Sim, depende. É, Um pouco, sim, mas eu percebo tudo melhor quando leio, e não quando ouço, quando escuto. sim. Sim. E por isso, pois não escuto livros áudio, não gosto. Não. Somente Ok. leio livros eletrônicos nessa coisinha aqui, linha braille se chama. Você pode Sim. falar pro amigo, né, pro fotógrafo que usa Sim. a linha braille. Não sei se ele sabe o braille, mas Sim, ele sabe. Eu ah, vou seguir lá no Insta. Você tem Instagram? não, mas WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Ok. YouTube. Você tem um canal no YouTube? Tenho, vou escrever no chat o Sim, nome agora. sim. Maravilha. E Estou... 1, 2, 3, pim, Ok, obrigada, Olga. Foi muito foi bom. você. E assumo um compromisso de verificar por que o CELP-Brás não oferece a possibilidade de executar o exame. Eu conheço uma das professoras que iniciou o CELP-Brás no Brasil. Então, eu vou Sim, tomar como missão descobrir de por que isso não acontece, porque não é sim, incluído. sim, muito bem, sim, eu Assumo ficaria muito feliz como missão. porque Claro. uma das condições como principais é de escrever o exame à mão, mas para Exato. nós é muito como Impossível. old fashioned, né, de escrever Isso. à mão. Isso é uma Antiquado. loucura, é? Mas No way. muito bem que você Assumo o compromisso com você de buscar respostas.
Posso não Sim. encontrar muito resultado, mas eu vou ajudá-la na busca de respostas. Sim, muito bem, muito obrigada. Ok. Prontinho. Obrigado, Obrigada a Selene. você. Vou passar aqui para os colegas. Olga, wir haben hier einen Freund aus Deutschland, Holger, und er will eine Frage auf Deutsch zu stellen. Ja, schön. Ja, Grüß Sie. guten Tag. Ich habe deinen Vortrag gehört, sehr schön. Und ich habe eine Danke. Frage zum Lernen. Du hast also gesagt, dass du mit der Musik begonnen hast, Portugiesisch zu lernen, was wo du Musikerin bist, natürlich auch sehr nahe liegt. Ich habe nicht so begonnen, bin auch Musiker, aber habe nicht so begonnen, weil ich jemand bin, es gibt, glaube ich, zwei Typen von Menschen, die lernen optisch oder sie lernen akustisch. Und ich habe am Anfang sehr viel gelesen und dadurch alles gemerkt, jetzt, wo ich besser Portugiesisch sprechen kann. Jetzt fällt es mir leichter, auch akustisch zu hören. Wie siehst du das? Genau, also bei mir, also ich habe auch viel gelesen, auf jeden Fall. Was auch immer, Wortschatzlisten, Texte. Am Anfang habe ich natürlich viel gelesen, ich lese ja immer noch. Genau, also Musik war ja sozusagen eine parallele Methode. Also ich habe immer viel gelesen und ich finde auch, dass ich so mehr optisch bin, weil ich auf dem Ding da, auf dem Zeug so, auf der Breitseite ja alles lese, weißt du. Ja. Genau, und also ich bin eigentlich auch beides, also akustisch und optisch. Ja. Genau. Ja, das ist ja eine Kombination, ne? Das ist nachher eine Kombination. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Sehr Jo, gerne. Ima, Holger, kannst du die Frage übersetzen? Ja. Eu perguntei que tem dois tipos de pessoas que aprendem idioma, por exemplo, pelo ouvido, e tem pessoas que aprendem pelo ler. Eu estava com pessoas, pelo menos no começo, que precisava ler os vocabulários, a gramática, essas coisas. Depois, mais tarde, facilitou para aprender pelo ouvido, né? Eu perguntei para a Olga como ela conseguiu estudar. Ela disse a mesma coisa, uma combinação com os dois. Ela começou no começo de ouvir e depois ela lê muita coisa, né? Essa foi a minha pergunta. Muito bom. E já veio com a resposta traduzida. Muito bom. Próximo. Pode, se quiser vir aqui para escutar melhor. Oi, Olga. Bom dia. Quem fala é Gabriel. Tudo bom? Olga, começando dando uma dica para você, que você falou que gosta de bossa nova e afins. Se você já conhece ou não conhece, talvez você vá gostar de Vinícius de Moraes, Toquinho. Pode ser que você goste, se você ainda não conhece, né? Claro. Eu conheço o Vinícius de Moraes. Legal. Eu conheço o Toquinho, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso. Então você tá melhor que nós. Tá melhor que nós. Pensei que você não conhecesse. Aí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como é que você faz para gerenciar, né, manejar, gerenciar, né, administrar aí todas essas 11, 13 línguas que você sabe falar, manter isso em contato, manter isso sempre ativo e não se esquecer, né? Como é que você faz? Pois leio muito em fóruns, né? Em fóruns, diferentes fóruns, também com poliglotas, com gente, com pessoas. Também leio artigos na internet, escuto rádio, depois também assisto vídeos no YouTube, por exemplo. Mas eu não tenho, pois como muitos poliglotas, eu não tenho, paradoxicamente, não tenho um sistema de manutenção de idiomas todos os dias. Por exemplo, não sei, na segunda vou somente falar italiano, ou na quarta somente em português. Não. Não sei, 5 minutos todos os dias eu vou ler
eu tenho que ler em português. Não, eu não tenho esse sistema. Eu somente como dependendo do humor, eu não sei, leio algo em certo idioma ou ouço algo, ou vejo algo, assisto algo, um vídeo, mas não tenho um sistema, porque muitos poliglotas estão perguntando, né? Me perguntam, e você seguramente tem um sistema, né? Um sistema de manutenção, por exemplo. O poliglota disse, né? Eu todos os dias estou aprendendo, lendo algo, leio algo em japonês, por exemplo. 5 minutos todos os dias. Não tem Natal, não tem festa todos os dias. Não, eu não tenho um sistema, não. Muito bom, Olga, você falar assim dessa não sistematização, digamos que, pelo menos da prática da manutenção, porque às vezes eu já me sentia mal, né? Porque a gente vê que tem poliglota que é organizadíssimo. Esse esquema não dá certo para mim porque eu sou um caos completo. Então, assim, tem semana, né, que a gente tá assim, tá afim de falar japonês, fala japonês. Daqui uns 2 dias troca, já fala 2 de italiano, podcast. Depois, né, abre o celular e tem um podcast francês, aí eu vou lá e toco. Então, eu vou tocando a vida assim, e aí, dos idiomas, né, da prática. E só que aí tem anos que eu acho que a minha única sistematização é que, para não embolar muito meio de campo, só para, né, eu sei que é sobre você, mas falando um pouco sobre mim, né, assim, por conta disso que, né, tem a ver com boa parte de quem está aqui também, mas, assim, acho que a única sistematização que eu faço, assim, eu não pego, por conta da questão do tempo, línguas muito distantes etimologicamente, tipologicamente, das que eu já conheço, porque senão não dou conta por conta da questão do tempo, né, para poder aprender coisas novas, tipo assim, aprender um chinês junto com o russo e joga aí um coreano, tudo junto, assim, não dá, porque aí você terminou um ano, você não está falando nenhuma, pelo menos é a sensação que eu tenho, mas também eu não tenho uma coisa muito sistematizada. Alguém aí tem uma experiência diferente? Quer fazer alguma pergunta? Quer compartilhar? Agora você vem aqui para ela ouvir, porque senão acho que pode ser que não ouça. Pronto. Temos aí uma pessoa que vem falar de uma experiência. Será que ela vai botar no eixo? Organizar? Sim. Eu sim tenho um sistema no início. Por exemplo, eu tenho que aprender a gramática e o vocabulário básico. Isso é meu credo no início. Né? No início. Isso Depois, é o meu sistema, ponto. Isso sim, claro. E pois, quando atingir, não sei, o nível B1, B2, eu começo a ler literatura ou artigos ou excertos de obras, mas eu, pois, no início, sim, tenho sistema. Mas na manutenção, não tenho sistema nenhum. Vamos lá. Então, a Sabrícia aqui quer falar alguma coisa. Vai lá, Sabrícia, compartilhar a experiência e fazer a pergunta. Bom dia. Eu vejo um curso que tem pessoas que falam diversos idiomas ao mesmo tempo. E já teve situações que a gente tinha que falar e fazer provas do mesmo idioma, fazer apresentações de vários idiomas no mesmo dia. Então, era francês, inglês, espanhol, tudo no mesmo dia. Então, a gente tinha que ter essa disciplina de trocar. Acabava sendo meio que louco para a nossa cabeça, e tinha muitos momentos que a gente trocava o idioma na hora da fala e de apresentação do espanhol, por exemplo. Então, é algo muito comum quando a gente está estudando muitas línguas ao mesmo tempo. E também sobre a disciplina, eu também não consigo ter disciplinas para controlar todos os idiomas diariamente, também não tenho fonograma, mas eu conheço uma pessoa que ela é rigorosa nisso, em 5 idiomas estrangeiros, e ela faz todos os dias ela faz um planejamento para estudar esses idiomas, para não ficar sem praticar. Eu admiro muito quem consegue ter disciplina dessa forma, mas para mim é interessante, por exemplo, você ouvir uma música, tanto nas línguas que você conhece ou em outras que você tem curiosidade em aprender. Também já é uma ótima dica para
caso você sinta interesse em aprender uma outra futuramente. Então, começa uma imersão que te dá um gás, assim, te dá a vontade de aprender outros idiomas futuramente. Então, eu gosto bastante dessa ideia de músicas, e você é uma prova viva disso, que música ajuda bastante, e realmente, para mim, foi a forma que eu aprendi o inglês, com músicas e com séries. Então, é uma forma que eu acho bem mais rápida. Eu também sou muito da audição, e a audição, para mim, é primordial para a aprendizagem de qualquer idioma, que deve ser sempre começar pelo listening e tudo mais. Então, é bem importante ter essa atenção à audição, não importando qual seja o idioma. Parabéns pela sua apresentação. Sim, pois eu sim quero aprender o grego e o húngaro também. E uma razão por isso são as músicas. Porque a música grega, folclorística, folk, não? Folclorística, gosto muito dela. Música húngara, por exemplo, operetas, não? Também músicas, sim, podemos dizer, folclorísticas de Hungria. Também eu gosto muito delas. E pois, quando a minha família e eu, pois, quando a gente viaja para a Bulgária, pois, sempre viaja por Hungria, não? E claro, a gente sempre escuta a rádio húngara, né? Com músicas folclorísticas, mas nesse rádio não somente tem música húngara, também tem bossa nova, também música africana, étnica, folclorística. É uma rádio muito boa, sim, muito variada. Muito bom, pessoal. A gente vai fazer o seguinte, infelizmente por conta do tempo a gente vai precisar encerrar aqui agora, a gente vai ter um breve intervalo aí para a gente agora de 20 minutos antes da próxima palestra. Então, muito obrigado a todos que ficaram lá, a Selene por ter interpretado, e todo mundo aqui pelas contribuições e perguntas aqui a Olga, que é essa hiperpoliglota incrível, que tem uma experiência assim, né, que acho que muito mexe com a gente, ainda tem essa questão da música, né, que acho que diz respeito a pelo menos muitos de nós, né? E, inclusive, eu também estudo música, né, academicamente, então eu digo, que música, né? Então, então é muito legal estar ouvindo sobre essas experiências. Tá bom, pessoal? Então, para o pessoal que está presencial e online também, a gente volta em torno de 20 minutos com as próximas palestras antes do nosso intervalo do almoço aqui, tá bom? Muito obrigado, Olga, e até mais. Até mais. Até mais. Muito obrigada. Tchau. Tchau.